Olá, meus amigos, aqui é o psicólogo Red Pill falando com vocês pela primeira vez, o meu primeiro vídeo, e aqui garantindo o meu anonimato, pelo menos por enquanto. Eu quero falar de uma coisa muito importante com vocês, na verdade alguns temas, mas começando por Stacies traumatizadas. Pois é, meus amigos, durante a minha jornada de atendimentos, eu recebi muitas Stacies. Já atendi muitas Stacies e eu garanto para vocês, elas são tão traumatizadas quanto qualquer outra pessoa, ou talvez até elas tenham algumas particularidades que as tornem mais traumatizadas do que a maioria das pessoas. É isso mesmo, meus amigos, as Stacies são muito traumatizadas. Elas têm uma régua tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que isso faz com que elas tropecem no próprio desafio que elas criam para elas. Bom, para isso eu quero utilizar uma personagem que eu não sei se muitos de vocês conhecem. Eu conheço porque eu gosto, eu assisto uma série chamada The Good Doctor, que se trata de um autista e ele se torna um cirurgião e de ótima qualidade. Ele é um cirurgião e ele tem, além de autismo, ele tem a síndrome de Savant, que torna ele um gênio, basicamente. E tem uma personagem lá, que é uma Giga Stacy, que é a Morgan, que é uma loira, todo aquele personagem neotênico e tudo mais. Ela é uma loira de olhos azuis, seios fartos, um corpo, não dá pra ver tudo ali e tal, mas parece que tem um corpo perfeito e tal. Ela é uma linda mulher. E ela é muito traumatizada, ela tem pânico de intimidade. Isso fica claro durante os episódios. Quando ela começa a sair com outro personagem, eu vou dar alguns spoilers aqui, o Dr. Park, que é um outro Chadzão lá, que é um outro cirurgião, que ele começa a ter um pouco a relevância e ele vai escalando socialmente, ele vai acabando ascendendo socialmente. Você vai ver aqui nesse canal eu vou falar muito de neurociência, de psicologia, de hierarquia, de sociabilidade, escala social, tudo mais. Então ele começa a escalar socialmente e se torna um personagem mais relevante. E ela começa a se atrair por ele, mas ela quer só sexo, tanto que ela pede para ele sair com outras mulheres. Ela chega a fazer um Tinder para ele, um Bumble para ele, Bumble, né, sei lá, e põe fotos dele lá, cria um Bumble para ele e ele começa a ter um monte de match. Ela tira fotos sexys dele sem ele saber. Ele começa a ter um monte de match, ela começa a controlar isso meio que para ele sair com outras mulheres, para ele ter sexo com outras mulheres. Ela obriga ele a sair com outras mulheres porque ela não fala realmente o porquê, mas está óbvio ali na série, principalmente para quem manja de psicologia, porque ela tem pânico de intimidade, ela tem pânico de se apegar a alguém e depois se traumatizar. Tudo isso porque ela se relacionou no passado com um bom homem, segundo ela, era um homem perfeito, era um cavalheiro, mas depois de uma noite de barzinho, tequila, ela fez sexo com esse cara, ela traiu o Miqueinha, o bom menino, e aí eles se separaram. Então ela tem pânico de intimidade. E isso me leva a falar de outras experiências que eu tive atendendo Stacies que traíam, mas ainda mantinham o beta provedor em casa. E elas fazem isso porque elas têm muito medo da rechaçação social que elas vão ter, o porquê que elas de separar, né? Porque elas continuam traindo, mas mantendo o beta provedor em casa, porque primeiro é conveniente. Vamos ser honestos, é conveniente você ter um cara pagando suas contas, bancando você, ou pelo menos bancando uma boa parte das suas contas, fazendo seus luxos, viagens. Outra coisa, elas têm medo, às vezes tem filho no meio, e aí quando põe filho sempre fica mais complicado aquela coisa, né? Tem um filho, tem um outro ser ali, uma outra pessoa ali, que depende da sua criação, do seu desenvolvimento para isso, tudo mais. E elas têm uma preocupação enorme, vocês não têm noção, mas elas têm uma preocupação enorme da imagem pessoal que elas passam para a sociedade de divorciadas. Elas têm verdadeiro pavor de serem vistas como divorciadas. E é claro, né? Isso nos leva também a outra grande questão, que elas são viciadas em grandes emoções. Stacies, principalmente, elas são viciadas em grandes emoções. Uma vez eu conheci uma que ela namorava
provavelmente um Shed, eu nunca vi o sujeito, mas provavelmente um Giga Shed, porque ela era uma Giga Stacy, assim, de 10/10, e ela namorava um cara, provavelmente um Giga Shed também, e ela dizia que ela ficava com o cara porque o cara era completamente imprevisível, ele gerava fortes emoções nela. Ele tinha, segundo ela, também um membro muito grande, o que fazia com que contribuísse para o sexo ser de altíssima qualidade e manter o relacionamento. Então, meus amigos, Stacy's geralmente são viciadas em adrenalina, em aquela coisa de trair por diversão, sabe? Isso é uma coisa muito presente nas Stacy's. E elas traem também por vingança, isso é uma coisa que eu vi mais de uma vez, eu vi várias vezes, né? E, bem, enfim, o tópico sobre as Stacy's basicamente era isso. Mas por que as mulheres traem? Por que elas fazem isso? Uma coisa que eu aprendi durante meus mais de 10 anos atendendo é que elas têm uma necessidade gigantesca de serem aceitas, se sentirem acolhidas, se sentirem compreendidas e principalmente elas têm uma necessidade gigantesca de se sentirem não julgadas por tudo aquilo que elas fazem. Gente, e isso é gigante na cabeça delas, a necessidade de se sentirem não julgadas, inclusive pelas cagadas que elas fazem, pelas bostas que elas fazem. Elas têm uma necessidade gigante de se sentirem apenas não julgadas, e é aí onde entra o meu trabalho, onde entra exatamente o que eu ofereço, é o meu tipo de serviço, porém, ele é pago para isso. Né? Portanto, não é incomum pacientes se apaixonarem por seus terapeutas. Afinal, existe uma condição de aceitação e não julgamento moral incondicional dentro dessa transação, que no fundo é uma transação financeira, o que é esquecida ou deixada de lado como ideia durante o atendimento, porque durante o atendimento você esquece que você está pagando uma pessoa e você está ali só se abrindo e se entregando. Então, essa é a minha contribuição de hoje, espero que vocês tenham gostado. A ideia é continuar o canal, é claro que isso vai depender muito da resposta de vocês, se vocês gostarem ou não, deixa comentários, se você concorda, discorda, se você tem ideia para próximos vídeos. E, por favor, comentem o máximo que puder, deem joinha se gostarem, deem dislike se não gostarem também para eu ficar sabendo. O canal está só começando, esse é o vídeo 1, até mais.